Tudo bem, pessoal? Resolvi fazer esse vídeo aqui que eu tenho postado alguns shorts falando da nossa obra lá. Já iniciamos, já estamos erguendo parede e tudo mais, mas eu queria compartilhar com vocês um pouco da nossa jornada até chegar a esse ponto, tá? Até o momento em que a gente iniciou a obra, antes disso ainda teve muita coisa que aconteceu até a gente chegar a esse ponto. Então eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Então espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque tem muitas informações. Estou aqui na frente do computador fazendo algumas coisas aqui. Então eu queria passar para vocês o seguinte. Nós aqui, antes da gente pretender construir, porque é a primeira vez que a gente está construindo, a gente nunca construiu, né? Então, o que a gente decidiu? Essa casa onde eu moro hoje, ela era minha, né? A gente comprou ela, estava financiada, estava pagando parcela, normal, ok. Então, quando a gente decidiu, vamos construir outra casa. Da onde havia um recurso para construir? Vamos colocar a casa à venda. Chegamos na conclusão que a gente colocaria a casa à venda. Vendemos a nossa casa. Depois de muito tempo, colocamos à venda. Ficou quase 1 ano e meio para conseguir vender a casa. Mas a gente colocou na cabeça. Só vamos pensar em algo para a construção a partir do momento onde a gente conseguir vender a casa. Beleza. Passou 1 ano e pouco. Conseguimos vender a casa. Aí depois que a gente vendeu a casa, a gente ficou no desespero de conseguir alugar uma casa. Daí, eu nunca acredito em coincidência, sempre acredito em providência de Deus. A dona da casa que comprou a casa, ela ofereceu que a gente continuasse morando de aluguel na própria casa, com um valor bacana de aluguel. Nossa, a gente aceitou, a esposa ficou super feliz e tudo mais. Então a gente continuou morando de aluguel nessa casa, só que antes mesmo da gente vender a casa, como eu já trabalho em obra, eu trabalho com esquadria de alumínio, não sei se vocês já viram, né, algum dos vídeos do meu canal, eu trabalho com esquadria de alumínio, que são janelas e portas de alumínio sob medida. Qualquer medida a gente faz, né, desde que tenha segurança, tem questões técnicas, a gente trabalha com esquadria de alumínio de casa de alto padrão aqui na nossa cidade. Nesse meio tempo, enquanto a casa estava à venda, nós começamos a pesquisar projetos e tudo mais, e tal. E a gente também conseguiu comprar um terreno. A gente comprou um terreno que veio de um rapaz que tinha comprado o terreno, pagou 2 parcelas e repassou pra gente. A gente comprou o terreno, se eu não me engano, na época a gente deu 20 mil reais de entrada para ele e assumiu as parcelas do terreno. Era 900 e poucos reais a parcela quando a gente pegou. E o terreno estava prestes a ser liberado. Esse é um capítulo à parte. Nesse meio tempo em que nós compramos o terreno, nós começamos a sonhar com o projeto. Porque a gente já tinha o terreno comprado. Era um terreno, é um terreno de 200 metros quadrados, 10 de frente por 20 de comprimento. Nós começamos a sonhar com o projeto. E conversa com o engenheiro para cá, amigos para lá e tudo mais. Chegamos à conclusão que faríamos em alvenaria estrutural. Muitas pessoas aqui no Brasil, elas torcem um pouco o bico assim, de alvenaria estrutural, porque alvenaria estrutural é um tipo de construção que é feito para prédios, né? Não usam-se pilares, não usam-se muitas vigas, exceto alguns vãos maiores, dependendo se você fizer vãos padrão até 2,5 metros de largura por 2,30 de altura, você não precisa nem usar viga, por exemplo, nem pilar. Que a gente está explicando, vou explicando ao longo dos shorts, ao longo do tempo aí, a nossa trajetória. Então nós decidimos que ia fazer alvenaria estrutural. Quem vai fazer o projeto? Aí eu tinha um parceiro, né, que é cliente, mas acaba virando amigo, parceiro, fez o projeto para mim. E depois eu vou compartilhar com vocês. É igual montar um Lego. É igual uma montagem de um Lego, as pecinhas coloridas, cada um tem o seu tamanho, vai montando. Chegamos nesse ponto. Aí, depois de ter um projeto em mãos, tudo mais, a nossa espera até a gente iniciar qualquer tipo de financiamento, qualquer coisa, foram de quase 2 anos. 2 anos. Até liberar o terreno. Eu comprei o terreno em outubro de 2024 nós compramos o terreno. Nós estamos chegando em outubro de 2026. Foram praticamente 1 ano e meio esperando liberar, muita luta para conseguir liberar.
atraso na prefeitura e tudo mais, né? Tudo para testar a nossa paciência. Ok. Assim que liberou o terreno, a gente foi atrás de um correspondente bancário. Esse é o primeiro ponto, né? Vou dizer para vocês, né? Antes de você sonhar em fazer projeto, fazer qualquer outra coisa, é saber quanto que você vai poder gastar. E não tem meio termo para isso em obra, não tem milagre em obra. Eu trabalho, como eu falei, eu trabalho com esquadria. Muitas vezes o cliente quer fazer aqueles vãos enormes, aquelas portas enormes, vidros enormes, e não tem nem ideia de quanto vai gastar para fazer isso. Ou seja, o arquiteto vai lá, vende um sonho e muitas vezes o cliente não tem bolso para pagar. Então, como eu já tenho lido com isso no dia a dia, a gente pensou, vamos fazer uma casa térrea, no mais enxuto possível, mais ou menos do jeito que a gente gosta, com uma sala maior, uma cozinha um pouco maior, uma área de lazer, assim assado, fizemos o projeto, né? Aí, o que acontece? Nós fomos atrás do correspondente bancário, estava em vias de liberar o lote, a gente foi um pouco antes de liberar. Fomos atrás do correspondente bancário indicado pelo engenheiro que está tocando a minha obra. O nosso processo entre a primeira entrega de documento e a aprovação da Caixa no total durou cerca de 45 a 50 dias, desde o primeiro dia. A gente não teve muitos problemas. Tudo que o correspondente bancário pedia, a gente mandava. Ele mandava algum boleto, por exemplo, mandou boleto de engenharia da Caixa, para o engenheiro ir lá no lote, fazer a vistoria. Já teve esse custo de R$750. Então, por exemplo, para tirar, como chama aquilo, matrícula atualizada no cartório. Hoje se faz pela internet. Cada tirada de matrícula atualizada é R$80, R$85, que vale por 30 dias. Então, o que a gente fez? A gente foi atrás do correspondente, seguiu tudo aquilo que o correspondente passou. Aí a gente mandou documentação pessoal, mandou tudo para ele. Aí mandamos comprovante de renda. Aí ele, com o nosso comprovante de renda, ele vai falar o seguinte, por exemplo, a sua renda com a da sua esposa, a renda familiar R$10.000, por exemplo, R$10.000. A Caixa vai poder te liberar R$300.000, tá? Na nossa modalidade que era para quitar o lote e construir, no caso, foi o seu caso também. Então, você vai mandar a documentação para a Caixa. A Caixa vai analisar seus comprovantes de renda e vai falar, eu posso te liberar até tanto. Aí, que eu vou dizer para você que como eu tinha um projeto já pronto, já tinha pago o engenheiro, já tinha feito tudo antes de aprovar na Caixa, eu vou dizer para você que é um aprendizado meu nesse processo. Não faça projeto antes de saber o valor que você vai ter disponível com a Caixa. Por quê? Porque de repente você foi lá, você sonhou, você fez tudo que você queria naquele projeto, chegou na hora lá que a Caixa falou para você, libero tanto para você, você vai ver que é inviável. Você vai começar a fazer orçamento disso, daquilo, você vai ver que é inviável. Aí você vai acabar se frustrando, né? Então faça isso. Em primeiro lugar, faça uma simulação. Primeiro ponto, né, tem que ter nome limpo, né? Se você trabalhar registrado em carteira de trabalho, imposto de renda. Se você é autônomo, tem que fazer imposto de renda. Eu sou MEI, eu não sou empresário, eu sou MEI. E a casa que eu queria construir tinha que ter uma renda acima do que o MEI ganha. Eu tive que compor o meu imposto de renda, tive que procurar um contador, pagar o contador. Só aí já foi quase R$200 para o contador. Fora que eu tenho que pagar imposto de renda e tudo mais. Então, cada um tem a sua realidade. Você é assalariado, você vai apresentar o lerite e tudo mais. Você é autônomo, vai apresentar imposto de renda. Então, no meu caso, eu fui lá, apresentei toda a documentação e o correspondente voltou e falou para mim o seguinte, antes de aprovação, isso não é aprovação, tá? Isso é uma pré-aprovação para dizer para você. O valor que a Caixa libera para você é, sei lá, 300 mil. Dentro dos 300 mil, a Caixa vai quitar o lote, se for o caso. No meu caso era para a loteadora. E o que sobrar da quitação vai direto para a obra. Ok? Então, no meu caso, se eu não me engano, o valor de quitação do terreno era 200 mil. Desses 200 mil, a Caixa pagou 160 mil para a loteadora, que é 80%. Os outros 20% saem do seu bolso.
Então você já tem que ter esse dinheiro guardado, né? Esse dinheiro guardado para poder pagar o vendedor, o dono do lote, seja ele pessoa física, seja loteador. No nosso caso, mesma coisa, a gente tinha que ter o dinheiro na mão. Aí o restante que sobrou, quase 190 mil, se eu não me engano, a Caixa vai depositando por etapas ao longo da obra. E depois a gente vai falar sobre isso. Então, depois que eu mandei a documentação, tudo mais, tive uma pré-aprovação, você faz o projeto. Nesse momento você faz o projeto. Aí você vai fazer um projeto enxuto, né? Tem muito vídeo na internet ensinando e tal. Se vocês quiserem, vocês comentam aí, eu posso ajudar. Faz um projeto de acordo com o valor liberado para você. Para que você não se frustre e depois não comece a obra e não termine. E quando você faz financiamento com a Caixa, não existe essa de você começar e não terminar. Tem que começar e terminar. Senão a Caixa não libera dinheiro e tudo mais. Então, o processo é estar com o nome limpo, tudo mais. Manda a documentação para o correspondente, ele vai falar o valor, faça o projeto. Fez o projeto, ele vai pedir para você o projeto. Você vai ter que mandar o projeto aprovado na prefeitura, vai ter que mandar para a prefeitura vai aprovar o projeto. Você tem que arrumar um arquiteto para assinar esse projeto e tem que arrumar um engenheiro para poder assinar a execução dessa obra. E tem RT do arquiteto, cerca de 130, 120 reais. E também nós temos o RT do engenheiro. Tudo tem que pagar. Tudo tem que pagar. Nós não temos para onde correr. Feito todo esse processo, projeto, aprova projeto, paga RT, faz tudo, manda de volta para o correspondente, certo? Depois desse meio tempo, vai fazer a análise, ele vai mandar o engenheiro e avaliar o lote, vai falar o valor do lote é X, o valor da casa pronta, como se estivesse pronto, vai valer Y, e assim vai o processo, vai correndo o processo. Ah, Denis, está aprovado lá e tal. Aí vai chamar você para fazer uma entrevista com a gerente. Foi lá, faz uma entrevista com a gerente. Nenhum bicho de 7 cabeças, pelo contrário, a nossa gerente super gente boa, nos deu todo o suporte, não ficou enfiando o produto da Caixa na gente conforme falam por aí. A gente precisava fazer um seguro para essa casa que a gente mora, a gente fez um seguro residencial para essa casa de 3 anos. Quando a gente for mudar para outra casa, a gente pode transferir o seguro para lá. Seguro para casa é sempre importante. E também nos deu um cartão de crédito, que para a obra está sendo maravilhoso para nós. Ok? Então, esse foi o processo. Nome limpo, documentação, aprovação, projeto, início de obra. Todo esse processo até o presente momento, hoje é dia 6 de agosto, nós começamos a falar com o correspondente, foi no final de abril. Então, foi uns 3 meses e meio, até agora. Só que a minha obra, eu já dei início na minha obra, exatamente no dia 2 de junho. 2 de junho foi o primeiro dia que eu mexi qualquer coisa lá, porque já estava liberado, eu já sabia que estava aprovado, só estava esperando voltar do cartório, tem uns trâmites aí. Já fomos lá, colocamos a máquina para cortar o lote, para tirar a terra, já começamos a mexer, aí teve um período de chuva que a gente teve que parar e tudo mais. Na hora que deu aquele arranque inicial mesmo, aí o negócio começou a fazer furação das estacas, viga baldrame, concreto, sempre lembrando, que todo o dinheiro que foi gasto na obra para esse início saiu do meu bolso. Então, nós gastamos cerca de 50 mil reais, mais ou menos, 55 mil reais com tudo, né? Concreto, ferragem de fundação, madeiramento para viga baldrame, mão de obra, material, né? Cimento, areia, pedra, os blocos estruturais que você não compra em qualquer lugar, nós resolvemos fazer com bloco estrutural cerâmico. Então nós gastamos cerca de uns 50 mil. Fora o que a gente pagou para poder registrar o contrato, depois que a gente assinou, a gente teve que registrar o contrato no cartório de imóveis, que nós gastamos ali cerca de R$ 2.800 para registrar, e nós fomos aprovados no programa Minha Casa Minha Vida faixa 4, que é aquela faixa 4 com renda de até 13 mil reais, de 8 a 13 mil. Então, por esse motivo, nós tivemos uma isenção de 50% no cartório. Então, juntando tudo desde o começo, todo tipo de pagamento eu anoto tudo, criei um programa, criei como se fosse um aplicativo para eu anotar tudo, que não é o Excel. Eu criei do zero um programa ali, qualquer dia eu compartilho com vocês também,
do zero, tudo que eu gasto, ou pelo celular ou pelo computador, eu anoto tudo. Então até hoje os nossos gastos estão batendo em torno de 62 mil reais desde o começo, desde a primeira ART. Isso eu não estou contando o projeto, porque o projeto eu fiz antes de qualquer processo, porque eu não sabia se eu ia fazer pela Caixa ou ia fazer por conta, vender a casa e fazendo aos poucos. Então a gente resolveu depois do projeto pronto. De projeto nós gastamos cerca de 10 mil reais, fazer todos os projetos, projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto hidráulico, projeto elétrico. Então nós gastamos esse valor. Então, o que eu quero deixar para vocês de lição? Sei que está um pouco longo esse vídeo. Eu quero deixar para vocês de lição o seguinte: não dê passo maior que a perna. Se não tem condição de fazer, seja humilde e fala, não tem condição de fazer com financiamento, vou fazer aos poucos. O meu vizinho do lado está fazendo aos poucos. Falou, Denis, eu não tenho como eu fazer o financiamento, vai ficar pesado para mim. Ele está fazendo aos poucos. Como eu tinha vendido minha casa, tinha um capital que ficou investido, esse capital eu consegui injetar na obra já nesse arranque inicial, então para mim foi vantajoso, né? Então eu não fiquei desesperado, nossa, de onde eu vou tirar o dinheiro? Eu já tinha o dinheiro. Então, ou seja, eu fui prudente, eu já tinha o dinheiro, já tinha vendido a casa, o dinheiro estava investido, que é algo muito importante, você ter uma educação financeira, de você tentar se manter ao seu projeto atual, não ficar modificando o projeto. O que mais encarece uma obra é a mudança de projeto no meio da obra. E quebra a parede, e faz isso, e faz aquilo. Por isso que tem que pagar o arquiteto, conversa com o arquiteto, mostra tudo para ele, seus desejos, seus sonhos ali, suas necessidades, ele vai falar para você se é viável ou não, e tal. Tenta arrumar um arquiteto que vai te falar assim, ó, é o seguinte, você quer fazer a casa desse jeito? Vai ficar tanto. Arruma um engenheiro, um pedreiro, um empreiteiro que sejam parceiros, amigos, indicações boas. Faça um projeto realista. Ó, é o seguinte, essa casa que eu sonho aqui é 500 mil, mas eu só posso gastar 300. Então, você adeque o seu projeto ao que você tem de orçamento. Sempre com uma gordura a mais. Ah, eu posso gastar 300? Faz um projeto 250. Faz um projeto 240. Né? A gente gastou um dinheiro bom nesse começo, né? Tô te falando, quase 60 mil reais aí. Mas a gente não sentiu. Por que a gente não sentiu? Porque a gente se preparou. Né? A gente vendeu a casa, tava com o dinheiro lá, na hora que precisou comprar, a gente, no início, antes do contrato voltar do cartório, quando você assina o contrato na Caixa, para a Caixa pagar o vendedor do lote, o contrato vai para o cartório de imóveis, tem que voltar registrado. Para nós aqui foi excelente, que ele voltou em 15 dias. 15 dias o contrato já estava registrado no cartório de imóveis. Aí eu mandei para gerente. Gente, eu sei que você estar vendo esse vídeo em outra data, né? Mas, por exemplo, hoje é 6 de agosto. Eu mandei o contrato na semana passada, na terça-feira, o contrato registrado para o banco. Quando foi ontem, o banco pagou a loteadora. Então é um processo rápido. Aqui, pelo menos aqui na minha cidade, foi super rápido. 15 dias de cartório, a gente reclama que fica 2 meses no cartório para voltar um contrato. Então, como eu sabia que eu já tinha assinado o contrato mesmo, já estava tudo certo, aí eu toquei o barco. Eu falei para os caras, agora, arrepia aí, faz a fundação. Ele pediu concreto, já mandava concreto, comprava madeira, já ia fazendo tudo. E para quando chegasse no ponto de pedir a primeira medição da Caixa, o que é a primeira medição? Você faz uma planilha com um cronograma da sua obra. Ó, na primeira etapa, tantos por cento, segunda etapa e assim por diante. O que eu fiz? Eu adiantei o processo um pouco na parte construtiva, fiz o processo da parte construtiva. No mesmo dia que eu mandei o contrato registrado para gerente, no dia seguinte, eu fui lá na obra, tirei fotos, né, que a gente chama de planilha, PLS, que é planilha de serviço. Fui lá, tirei as fotos do que evoluiu na obra, mandei para gerente. No outro dia estava aprovado já o pagamento da minha PLS, da primeira etapa. Como eu já tirei dinheiro do bolso, já comprei muita coisa, tem algumas coisas que eu paguei à vista e outras coisas no cartão. E também tem um processo do cartão de crédito. O cartão de crédito, a partir do momento que eu dei entrada no processo com o correspondente bancário, eu não comprei mais nada no cartão parcelado. Nada. Eu evitava de usar cartão. Pedi emprestado, pedi pro meu sogro fazer um cartão para nós, para a gente poder fazer compra, que a gente faz compra no cartão, para ter um controle melhor. Paramos de cartão, zeramos todos os cartões. Ficamos 3 meses sem usar cartão para nada.
Nem para colocar gasolina no carro. E no início da obra seria top se eu tivesse cartão, mas não tinha como, eu tinha dinheiro, eu falei, é o seguinte, eu não vou arriscar usar cartão, depois ser reprovado na caixa, não sei, né? Aí não usamos cartão. Aí o primeiro start mesmo foi tudo à vista. Nossa, dava até aquele aperto no coração, era tudo à vista. Mas no dia que a caixa aprovou, que eu assinei o processo na caixa, que eu assinei o contrato na caixa, tudo no cartão. Por quê? Eu tenho dinheiro de reserva, eu tenho uma meia de reserva, uma bola de, né? Tenho uma meia. E também tem agora a primeira parcela, que inclusive até caiu na nossa conta, que é para eu pagar as faturas do cartão. Aí eu vou fazendo aquele giro, aquele fluxo. Guardo o dinheiro para pagar a mão de obra, material parcelo 2, 3 vezes e assim vai. Comprei bloco da casa inteira em 6 parcelas. Quase mais de 15 mil reais de bloco. Entendeu? Então, a gente faz o fluxo, usa a inteligência financeira para poder acontecer o processo e depois vai fluindo, né? Vai fluindo. E vou repetir mais uma vez, evite mudar o projeto no meio da obra. Isso gera custos, tem que pagar mão de obra. Você levantar a parede para depois quebrar a parede, pensa bem. Antes de fazer o projeto, pensa bem, será que eu preciso mesmo de ter um quarto desse tamanho, uma sala desse tamanho, um vidro desse tamanho, né? Quem vai limpar depois? Pensa no uso, no dia a dia, uma porta tão grande, enorme, né? Aquelas portas pivotantes do Venci na vida, já fizemos muitas, só que a gente vê que tem coisa que o cliente coloca na casa que é totalmente desnecessária, coloca uma porta gigante lá e não vai usar. Fica lá, mal usa aquela porta, aquelas portonas enorme, alta e larga. Faça algo que seja usual para você, né? Pensa bem, desenha, pesquisa bastante antes de fazer qualquer coisa. E depois faça os orçamentos, fixe um valor e vai para cima. Mas, eu repito mais uma vez, todo início de obra vai sair uma grana boa do seu bolso. Documentação, pedreiro, material. Até porque você não pode ficar usando cartão de crédito seu para não comprometer a sua renda com o banco e o banco reprovar o seu financiamento. Então, nesse começo, é doído. A fundação, concreto, só caminhão de concreto, vão uns 3 caminhões de concreto lá. Madeira, que você vê que usa madeira 1 ou 2 vezes. Tem madeira que reaproveita, tem madeira que entorta e você não vai usar mais. Parece que é coisa de dinheiro jogado fora. Tem hora que parece que é dinheiro jogado fora. Só que faz parte. Se você quer se aventurar na construção, isso faz parte, né? Planejamento é a primeira palavra, planejamento. Tenha dinheiro no bolso, tem que ter dinheiro no bolso para começar a obra, para poder pagar pedreiro, para fazer tudo. Comece com dinheiro no bolso. Se tiver que vender sua casa igual a gente fez, venda sua casa, mora de aluguel por um tempo e construa, tá? Então, eu tentei resumir quase 2 anos da nossa vida para vocês nesse vídeo aí de pouco mais de 20, 25 minutos. Mas é isso, né? Eu vou dar uma recapitulada aqui. Nome limpo. Marido, esposa, se for casado. Tenha comprovante de renda. Imposto de renda, prolabore, o que for. A Caixa não aceita esse negócio de 3 extratos bancários. A Caixa não aceita. Ela vai pedir. Ela pode pedir para você na entrevista lá, como pediu para mim. Mas ela não aceita se não for prolabore, imposto de renda. Esse é o ponto. Faça a simulação, saiba quanto você consegue pagar e quanto está liberado para você. Faça um projeto de acordo com aquele valor liberado para você, extraindo o valor de quitação do lote. 80% de quitação do lote ou da compra do lote. Se é um lote de 100 mil, do seu financiamento vai ser 80 mil, por exemplo, para pagar o dono do lote. O restante, no começo, todo cartório, tudo aquilo que pedir para você vai sair do seu bolso, não tem para onde correr. Início da obra, terraplanagem, ligação de água, poste de luz, cavalete de água, essa parte do início de obra, fundação, ferragem, que é uma coisa cara, né? Otimize o projeto, tente usar o terreno que você comprou ao seu favor. Se for um terreno muito inclinado, faça a garagem embaixo, a casa em cima.
Então tem várias coisas que você pode ver também aí na internet, tem muita coisa, a gente fez isso, a gente usou graças a Deus o nosso terreno era plano, então a gente conseguiu usar bem do nosso lote. Mas se você comprou um terreno em aclive ou declive, use o lote ao seu favor, não fica enfiando um monte de fundação pesada, ferragem, concreto, que tudo isso é caro. Aqui na minha cidade tá quase R$500 o metro cúbico de concreto. A minha fundação, ela ficou em quase R$10.000, só concreto e ferro. Isso não tô nem contando as madeiras, mão de obra, nem nada, só concreto e ferro, mais de R$10.000, R$10 a R$12.000. Então, fora a mão de obra, o restante. Então, faça esse planejamento desde o início. Não inicie a obra se você não tem certeza que consegue acabar. Não mude projeto no meio da obra e seja feliz. Aproveite o momento. Tente contratar uma equipe de confiança. No meu caso, eu trabalho fora o dia inteiro. Trabalho em outra cidade. Eu não consigo passar na obra todo dia para ver. Coloquei uma câmera lá para acompanhar o trabalho. Mas não é a mesma coisa você estar ali pessoalmente, você ver se o cara fez alguma coisa errada ou não, ainda mais se você conhecer o seu projeto, né? Então, contrate uma equipe de confiança. Outra coisa que eu vejo com vizinhos lá, não pague nada adiantado. Por exemplo, o cara cobrou R$4.000 para fazer terraplanagem. Então, beleza, você começa a terraplanagem, no dia que você terminar, o dinheiro está na sua mão. Não pague nada adiantado. Faça mais de 2 a 3 orçamentos com tudo, em tudo, cimento, areia, pedra, profissional para trabalhar. Desconfie do mais barato, infelizmente não feche com o mais caro, porque não vale a pena, se você não tiver condições de pagar. Procure referência dessas pessoas que vão trabalhar na sua casa, porque essas pessoas que trabalham com construção civil, eles têm uma alta rotatividade, entra, sai, vai, procura referência, né? Peça indicação de pessoas que já fizeram casas recentes, pedreiros que fizeram casas recentes, vai lá, visite a casa do cara que o cara fez, para ver se as paredes que o cara faz é tudo certinho, no prumo, no esquadro, bacaninha. Você tá entendendo? Então, por que eu tô te dando essa dica? Hoje, como eu trabalho com esquadria de alumínio, lá na empresa onde eu trabalho, eu também faço parte da venda, eu geralmente lido com o cliente. Muitos dos meus clientes são tudo indicação. Tem cliente que eu nem conheço pessoalmente. Dani, seguinte, peguei seu contato fulano de tal, você consegue estar fazendo para mim um orçamento assim, sensado? Da onde você? Peguei sua indicação lá no grupo do condomínio. O grupo de condomínio hoje, ele é um nosso vendedor indireto. Então, peça referência, planeje, não mude o projeto e tenha um capital para iniciar a obra. Se você tiver todos esses requisitos, faça. Se você não tiver, eu vou ser de coração, não comece. Se planeja primeiro, vai lá, faz. Planeja, tudo mais. Eu estou falando porque eu passei por isso, é uma experiência própria. Eu sei que a obra é um desafio, que pode ter coisas que pode não dar certo como você planejou. Mas quanto mais você se planejar, menos chance de dar errado. Está entendendo? Então, tudo que a gente planejou aqui, planejei que ia gastar, 20 mil com a fundação, gastei menos. Eu planejei que ia gastar, gastei menos. Por quê? Eu fui especulando tudo. Hoje tem ChatGPT, Cloud, Gemini, tem um monte de IA que pode te ajudar a fazer as coisas, entendeu? Mas sempre conte com um profissional ali do seu lado, né? Para tirar a dúvida, para te colocar no chão, porque às vezes começa a inflar muito a casa. Eu conheço muito cliente. O cara começa a casa, começa a mudar um monte de coisa no meio da obra, agora está sem dinheiro para terminar a casa, porque não consegue, porque o material não para de subir. Eu falo para os meus clientes, quer fechar a esquadria? Vamos fechar no começo, paga no boleto, vai pagando aos poucos, quando chegar lá no final você não vai pegar o reajuste, não deixa para fechar tudo junto com o acabamento, porque esquadria é praticamente uma coisa de acabamento. Então isso vale para toda a obra. Se planeja, faça orçamento, corra atrás, liga, pesquise na internet, anote tudo, põe numa planilha, põe no papel, faça tudo planejado. Acho que o resumo desse vídeo é planejamento. E até agora, graças a Deus, a gente está caminhando certinho, então não vou mais alongar essa conversa. Eu vou colocando ao longo da nossa obra o short. Se você tiver dúvida, manda aí para nós. Dá uma forcinha para nós, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí que estiver construindo. Tiver alguma dúvida que eu puder ajudar aí, a gente está à disposição. Tá bom, pessoal? Obrigado, viu?